Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Que a luz de Cristo brilhe em cada em cada uma de nós, nesse dia de hoje. Estamos na segunda semana da Páscoa. E nós somos convidados, meu irmão, e convidada, minha irmã, a ser essa luz de Cristo para todas as pessoas com quem nós vamos nos encontrar neste dia de hoje. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força, coragem para continuarmos lutando. Queremos, neste momento, apresentar a Deus as nossas alegrias, as nossas vitórias, mas também as nossas dificuldades, os nossos problemas. Queremos também rezar por pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Nesta terça-feira, nós vamos trazer presente o seu Francisco do Terço, a Carla Graciene Silva Soposto Reis, o Cássio Leonardo Silva Soposto, Dona Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca Maria de Lourdes Feitosa. Queremos também rezar pela Marta Nunes, pela Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Isilda, pela Dona Edith Soares, e também vamos trazer presente os nossos irmãos idosos, as nossas irmãs idosas, os cuidadores e cuidadoras. Queremos também, neste momento, colocar no colo de Deus todas as pessoas que se encontram com problemas, de saúde, sobretudo as pessoas que têm depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 3, do versículo 7b ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Não se espante se eu digo que é preciso nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos trazer presente algumas palavras fortes do Evangelho de hoje.
Sobretudo quando Jesus diz: o vento sopra onde quer, sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa vai acontecer e acontece com quem nasceu do Espírito. E depois aí Nicodemos vai perguntar: mas como é que isso pode acontecer? Jesus vai dizer: você é mestre, né, em Israel, a gente já viu isso no evangelho de ontem, e não sabe dessas coisas. E damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está dizendo: olha, eu fiz muita coisa no meio de vocês, mas no entanto vocês não me aceitam como filho de Deus. Então nós vamos continuar, uma continuação do evangelho de ontem. Jesus que com essa conversa, né, com Nicodemos, uma conversa bastante difícil, porque Nicodemos, embora seja um mestre, parece que não consegue entender Jesus. Então, nessa conversa, parece que ele não consegue compreender ou não quer compreender. Só para lembrar que Nicodemos, ele representa o povo de Israel, né? E por isso ele tem essa dificuldade de entender, ele tem essa dificuldade de acolher Jesus. Se a gente olha, também nós temos um pouco do Nicodemos, nós também temos essa dificuldade de entender e de acolher Jesus. E você pode me dizer assim: não, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de entender Jesus e nem de acolher Jesus, né? Talvez a gente não tenha dificuldade nenhuma de entender e de acolher esse Jesus glorioso, né? Esse Jesus que está sempre lá nas alturas, que nunca coloca os pés no chão. Mas entender o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos, não é tão fácil nem de entender e nem de acolher. Porque é um Jesus que parece que não segue a lei ao pé da letra, né? É um Jesus que a lei está dizendo: não devemos nos aproximar das pessoas doentes porque elas estão impuras. Não devemos nunca tocar ou chegar perto de uma mulher, porque a mulher também está sempre impura, né? Não devemos chegar perto do leproso, porque esse também é impuro. Não devemos nunca sentar na mesa de um pecador público, de um cobrador de imposto. Mas, no entanto, Jesus sentava à mesa. Então, acolher esse Jesus, entender esse Jesus que está sempre do lado, ou como se estivesse contra a lei, né? Ou passando por cima da lei, não é fácil. É fácil acolher Jesus que está nas alturas, né? Que carrega uma coroa de ouro, não uma coroa de espinho. Não é fácil. Nicodemos, a gente já sabe que ele é um mestre da lei, que ele é um fariseu, que ele era um membro do conselho de Jerusalém. A gente já sabe de tudo isso. Era um cara inteligente, um cara entendido, né? E por isso Jesus vai dizer para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, nascer do alto. Ou seja, Jesus está dizendo que é preciso que Nicodemos nasça do alto para que ele possa entrar no reino de Deus, no reino preparado por Jesus. Mas para isso é preciso ele nascer de novo, é preciso ele nascer do alto, né? O que dá acesso ao reino de Deus? E nós já sabemos que não são os títulos que nós carregamos, assim como também não era o título de membro do Conselho de Jerusalém, né? Mas é muito mais do que isso, né? Não basta só fazer parte do povo de Deus, não bastava só isso, não bastava só praticar a lei de Moisés, mas era preciso se deixar ser renovado, era preciso ser transformado, era preciso deixar-se ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqui estava a dificuldade de Nicodemos, aqui também está a nossa dificuldade. Porque Nicodemos, ele tinha tanta dificuldade de entender Jesus. Por que ele tinha tanta dificuldade de entender Jesus? E por que também nós temos dificuldade de entender Jesus? Porque o Nicodemos,
se ele reconhecesse que Jesus era um homem, ele reconhecia, na verdade, né, que Jesus era um homem, mas um homem de Deus, que Jesus fazia coisas maravilhosas, né? Mas parece que ele não conseguia dar um passo para mudar de vida, né? Por quê? Porque ele queria permanecer como mestre da lei. Isso dava para ele, né, certo status, né, um status, né? Era como nossos políticos hoje, era alguém reconhecido pelo povo, né? Então ele tinha medo de perder essa posição. Se ele entendesse Jesus e se ele acolhesse Jesus, ele perderia essa posição. Era tranquilo, ele seria expulso, na verdade, né, do conselho. Então ele prefere ficar na mesmice, ele prefere ficar só na matéria, né? Ele não quer mudar, assim como também nós, também não queremos muitas vezes mudar, né? Por quê? Porque nascer de novo é conhecer uma vida no Espírito. E aí o Espírito, como diz assim, olha, o Evangelho diz assim, ó, nascer do Espírito. Acontece a mesma coisa com quem nasce do Espírito, é como o vento, né? Sopra onde quer, né? Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, né? Então o Espírito ele vai fazer com que ele vai fazer, na verdade, provocar esse movimento, né? Eu não vou ser a mesma pessoa. Eu vou começar a não valorizar mais essas coisas materiais que me deixam escrava, que me prende, né? Se eu vou viver no Espírito, eu vou fazer esse movimento junto com Jesus. Esse Espírito vai me levar com certeza para lugares em que eu não gostaria de ir se eu vivesse só na carne, certo? Então, quando uma pessoa nasce do Espírito, começa a entender, né, de que faz parte de algo sublime, né, sublime, né? O ser humano, ele é ao mesmo tempo, ele é carne e ele ao mesmo tempo ele é espírito. E é o espírito, é justamente esse espírito que deve nascer de novo, que deve nascer do alto, né? Numa contínua procura, busca de Deus, né? Numa procura, né, de Deus, constantemente, né? É o Espírito que faz com que a gente busque Deus sempre. E quando eu busco Deus, eu também estou disposta a fazer a vontade de Deus. E aí a pensar as coisas do alto. O que é do alto? O amor, o perdão, a solidariedade, a partilha. Isso é do alto, né? E que a gente deve trazer isso do alto e colocar na prática, né? Então eu preciso trazer esse amor do alto, que é justamente essa procura, esse encontro que eu faço com Deus, que vai me levar a colocar tudo isso em prática, né, aqui na terra, né? É isso que vai me ajudar. Quando eu me encontro com Deus, eu aprendo com Ele, eu entendo, né, qual é a vontade de Deus, e daí eu vou colocar isso na prática junto com meus irmãos e com minhas irmãs. Se eu fico só aqui embaixo, se eu fico só na terra, se eu fico alimentando só a minha carne, ou vivendo só de acordo com a minha carne, eu vou ficar uma pessoa egoísta, individualista, né? Vou fazer de tudo para ter fama, mesmo pisando por cima dos outros. Então eu preciso buscar também o alto, né? Eu preciso ir ao encontro de Deus. Esse Deus que ao mesmo tempo que está no alto, está também nas periferias, está, né, junto com as pessoas. Então era isso que Jesus queria fazer, queria que Nicodemos entendesse, que por incrível que pareça, acho que ele não entendeu a mensagem de Jesus, né? Ele não entendeu. E a gente precisa, para entender, a gente precisa tirar esses momentos de intimidade com o Senhor, né? A gente precisa conversar e ao mesmo tempo ouvir. O que é que Deus tem para me dizer nesse dia de hoje? O que é que Ele quer, né, falar comigo? O que é que Ele quer me dizer hoje? E aí, compreendendo isso, com certeza eu vou me deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de reflexão, um dia de pensar nessa vida nova em Jesus.
lembrando que ele ressuscitou e que a gente deve ressuscitar junto com ele. E aí, quando eu ressuscito junto com Jesus, eu vou em missão. Eu sou, na verdade, enviada em missão, enviado em missão. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.